Boa noite, amados irmãos. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade, como todas as quintas-feiras fazemos. Estamos compartilhando o livro de 1 Coríntios e hoje nós vamos compartilhar a mensagem 5, que tem como título As coisas sacrificadas a ídolos, nossa liberdade e conduta. Então, esse livro de 1 Coríntios, queridos irmãos, é um livro que é a sequência do livro de Romanos. Em Romanos, nós temos a salvação de Deus. Temos também no final de Romanos a vida da igreja, ali mencionada e vivida. Mas em 1 Coríntios nós temos a vida do corpo, que é a igreja, a vida da igreja sendo vivida de maneira prática. Embora haja tantos problemas aqui no livro de 1 Coríntios, porque eram os problemas da igreja de 1 Coríntios, dos coríntios, mas na verdade, queridos irmãos, o livro de Coríntios, ele é a sequência do livro de Romanos. Por isso, essa mensagem nós distribuímos em várias partes. E hoje nós vamos passar uma visão do livro de Romanos, já que o livro de Romanos, não é, dá base para o viver da igreja em Corintos. Então, nós queremos passar uma visão desse livro e nas próximas mensagens nós entraremos, então, no livro de 1 Coríntios, sobre as coisas sacrificadas a ídolo. Nós queremos ler com vocês Romanos, capítulo 5, o versículo 8 e 9, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o versículo 8 de Romanos 5 mostra que nós somos pecadores. Ou seja, quando Adão pecou, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe o pecado para dentro da humanidade. Portanto, aqui mostra que Cristo morreu por nós e mostrando ainda o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores. Então, na verdade, a morte de Cristo na cruz foi para resolver o problema do pecado que nós tínhamos e que muitos de nós ainda temos, não é? A questão do pecado. E o pecado, por causa da morte de Cristo, então, o Senhor perdoou nossos pecados. O Senhor não só perdoou, mas a morte de Cristo trouxe também a justificação, trouxe a redenção e a propiciação pelos nossos pecados. Então foi isso que Cristo trouxe com a sua morte vicária na cruz, sacrificial, quando ele derramou seu sangue na cruz. Esse sangue nos perdoou, nos justificou, nos redimiu de volta para Deus e fez propiciação por nós diante de Deus. Portanto, graças a Deus por essa base, não é? Que Cristo trouxe através da sua morte na cruz. Mas o versículo 10, continuando, diz assim, do capítulo 5 de Romanos: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, esse versículo 10 mostra que
nós, além de pecadores, também nos tornamos inimigos de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então, a morte de Cristo na cruz deu base a Deus para também nos reconciliar consigo mesmo. A morte de Jesus não só nos deu o perdão do pecado, a justificação, a redenção e fez propiciação por nós, mas também a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus porque éramos inimigos de Deus. Então, o que um pecador precisa? Um pecador precisa de perdão de pecados. Um pecador precisa de justificação. Um pecador precisa de redenção, precisa de propiciação. Mas, como inimigo, o que é que um inimigo precisa? Um inimigo precisa de reconciliação. Por exemplo, quando a esposa e o marido brigam e um ofende o outro, então eles ficam zangados um com o outro, ficam de mal um com o outro e ficam inimigos um do outro. Não é assim que acontece? Quando há uma ofensa, e às vezes um dorme de costa para o outro, não é? E se não tiver cuidado, passa vários dias sem falar um com o outro. E vira o rosto um para o outro, vira as costas um para o outro, dentro da própria casa. Isso por quê? Porque a ofensa gerou uma inimizade, certo? Então, quando nós pecamos e quando nós nos voltamos contra Deus e começamos a viver contrário a Deus, fazendo exatamente o que Deus não queria que fizéssemos, então nós nos tornamos inimigos de Deus. Daí precisávamos então de reconciliação. Jesus veio, morreu na cruz, para também nos reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor por tamanha reconciliação. E porque fomos reconciliados, então aqui diz, muito mais, não é? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui, nós temos também essa expressão muito mais, não é? Depois de perdoados, justificados, redimidos e reconciliados com Deus, aqui diz, muito mais seremos salvos pela sua vida. Então, isso mostra que Deus, Ele salvou-nos objetivamente, não é? Quando nós cremos em Jesus, cremos na sua morte, na sua ressurreição e recebemos Ele, então nós fomos salvos, nós fomos justificados. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 10, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, o nosso espírito foi justificado, o nosso espírito foi vivificado. O nosso espírito, depois que nós pecamos, ele ficou mortificado. Ele não contatava Deus, muito menos Deus habitava no nosso espírito. Mas, aleluia, através de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, agora, um pecador, quando se arrepende e recebe a Jesus, ele tem o perdão dos pecados, ele é redimido, ele é justificado, é reconciliado com Deus, e agora, esse próprio Jesus, que morreu e ressuscitou, e tornou-se um espírito que dá vida, vem habitar dentro desse espírito, desse crente que recebeu a Jesus. E agora, o espírito
é vivificado e Deus agora se une ao nosso espírito, dando vida ao nosso espírito, porque o nosso espírito, quando pecadores ainda, antes de crer em Jesus, é como uma lâmpada, certo? Queimada, com filamento queimado. Mas quando cremos em Jesus, que Jesus entra em nós como Espírito que dá vida, não é? Então ele renova e ele vivifica o nosso espírito. E o nosso espírito agora se torna luz, se torna vivo, não é? Nós temos vida em nosso espírito. E por quê? Porque Deus agora está em nosso espírito. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós agora estamos unidos. Antes éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus, mas por causa da morte de Cristo na cruz, fomos reconciliados e Deus agora vem habitar dentro de nós, vem se unir a nós, se mesclar a nós, e agora nós temos vida em nosso espírito, porque temos Deus habitando em nosso espírito, temos Cristo habitando em nosso espírito, não é? E como Espírito que dá vida, o nosso espírito agora foi vivificado. Louvado seja o Senhor. Mas Deus não quer apenas salvar o nosso espírito. Ele também quer salvar a nossa alma. Por isso aqui diz: muito mais, estando já reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida. Então, esse muito mais que aqui fala nesse versículo 10 está relacionado com a plena salvação de Deus. Deus preparou uma plena salvação para nós pecadores e que éramos inimigos de Deus. Mas Deus não quer apenas salvar o nosso espírito, Deus também quer salvar a nossa alma e Ele quer salvar também o nosso corpo. Deus não está satisfeito em apenas salvar o nosso espírito, Ele pretende dar a salvação da alma e do corpo. Ou seja, Deus deseja, na verdade, santificar a nossa alma. Também Ele deseja transformar a nossa alma e Ele deseja conformar a nossa alma e glorificar a nossa alma, certo? Porque a nossa alma, ela não está salva. Quando cremos no Senhor Jesus e o recebemos, o nosso espírito é salvo. Cristo passa a habitar no nosso espírito. Ele dá vida ao nosso espírito. Mas a nossa alma, ela ainda permanece crua. Embora tenhamos mudado, as pessoas percebem que nós não somos mais os mesmos quando cremos em Jesus e nos convertemos, não é? Nascemos de novo, nos tornamos um novo homem, as pessoas percebem que nós mudamos de vida, mas a nossa alma ainda permanece sem nenhuma salvação. Então, Deus, muito mais do que salvar o nosso espírito, Ele quer salvar a nossa alma e Ele quer salvar também o nosso corpo mortal. Por isso que aqui diz que nós, então, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa vida que aqui menciona, e ele fala aqui, pela sua vida, na verdade, é na sua vida. Nós estamos sendo salvos na sua vida. Então, essa vida divina que foi colocada em nosso espírito, ela precisa salvar também a nossa alma, assim como salvou o nosso espírito. Nosso espírito agora já foi justificado, já foi perdoado, foi redimido, foi santificado, o nosso espírito até mesmo foi glorificado, mas a nossa alma, não. Ela ainda tem muitas coisas nocivas, negativas. Por isso, queridos irmãos e amigos, é por isso que nós precisamos da salvação da nossa alma. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9,
está escrito também que nós precisamos de salvar pela fé a nossa alma. Eu vou ler para vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, esse versículo aqui mostra que a alma também precisa ser salva. O nosso espírito foi salvo. E nós, com isso, já não vamos mais para o lago de fogo. Podemos dizer assim que ganhamos o passaporte para a Nova Jerusalém. Quer você continue seguindo ao Senhor e servindo ao Senhor, ou não, você já tem garantido a Nova Jerusalém. Todos aqueles que creram em Jesus e o receberam, foram batizados para dentro do seu nome, já estão na Nova Jerusalém. Certo? Mas a salvação da alma está ligada com a próxima dispensação, a próxima era, que é a era do reino milenar. Então, para participar do reino milenar, para receber o galardão, o prêmio como vencedores nessa era que estamos vivendo, nós precisamos de permitir que Deus salve a nossa alma. Por isso que é importante nós vermos nessa noite que Deus quer dar muito mais a nós do que simplesmente a salvação do Espírito. Deus quer nos dar um prêmio de 1000 anos reinando com Cristo. 1000 anos desfrutando da presença do Senhor, governando com o Senhor, reinando com o Senhor, como servos fiéis e prudentes, se nós permitirmos e cooperarmos com Deus nessa era, para que a nossa alma seja salva. Então, nós reinaremos com Cristo. Por isso aqui diz muito mais. Deus quer salvar a nossa alma, Deus quer salvar também o nosso corpo mortal. Ó Senhor Jesus! Por isso, eu gostaria de mostrar para vocês agora o gráfico do homem tripartido. Queria que vocês vissem. Esse gráfico aí mostra aquele primeiro círculo lá mais profundo, aquele menor, mostra que ali é o espírito do homem. O outro gráfico amarelo, claro, que é o segundo círculo, a alma do homem. E o círculo vermelho, que é o último círculo maior, o corpo do homem. Então, o homem, nós somos tripartidos. Nós temos espírito, alma e corpo. E isso está confirmado na Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, conforme esse versículo que acabamos de ver, ele tem 3 partes: espírito, alma e corpo, certo? O espírito, que é esse círculo mais interno, aí é justamente o órgão que é o lugar onde Deus vem habitar em nós quando cremos em Jesus. Quando nós cremos e recebemos Jesus, ele vem habitar no nosso espírito. Deus vem habitar em nosso espírito. E aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele, conforme diz em 1 Coríntios 6,17. E nós temos a alma. A alma é a nossa mente, vontade e emoção, é a nossa parte psicológica. E temos também o nosso corpo físico, não é? Que é esse corpo tangível que nós conhecemos, que é para contatar as coisas do mundo físico. Então, o homem foi criado por Deus de maneira tripartida, com espírito, alma e corpo. Então, quando nós
cremos no Senhor Jesus e o recebemos, não é? O próprio Deus, que é o próprio Cristo, que agora é um Espírito que dá vida, ele vem habitar onde? Em nosso corpo? Não. Em nossa alma? Não. Ele vem habitar em nosso espírito. Então, nós temos agora um segundo gráfico para mostrar aí, depois que uma pessoa crê em Jesus e recebe, ali nós temos Deus, e agora Deus vem e entra e vem habitar em nosso espírito, que é aquele pequeno círculo amarelo ali, né, que representa o nosso espírito humano. Então, ali Deus vem habitar, certo? Ele vem habitar no nosso espírito. Então, nosso espírito é o lugar de habitação de Deus. Deus quer habitar em nós. Esse é o lugar que ele criou em nós para ele vir habitar em nós. Quando nós não cremos em Jesus, estamos longe dele, nós ficamos com um vazio em nosso interior. E esse vazio é a ausência de Deus no nosso espírito, no nosso interior. Por isso, quando nós ouvimos o Evangelho, cremos no Senhor e recebemos o Senhor Jesus, então o próprio Deus, que é o próprio Cristo, ele vem e habita em nosso espírito, porque Jesus hoje é um espírito que dá vida. E quando o recebemos, ele vem para dentro de nós e vem habitar no nosso espírito. Então é isso que esse gráfico nos mostra aí, que você está vendo, né? Então, eu queria agora mostrar para vocês, não é? Seguindo aqui a mensagem, que quando nós cremos em Jesus e o recebemos, então a vida divina, né? Que é a vida santa de Deus, a natureza santa de Deus, vem habitar conosco. Deus é santo, sua natureza é santa, sua vida é santa. E ele vem santificar o nosso espírito, mas ele precisa também santificar a nossa alma. Nossa alma também precisa de salvação. Ela precisa de ser santificada, transformada, conformada e glorificada. Então, isso é o muito mais que Deus quer dar para nós, ó Senhor Jesus. Por isso, eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui, então, mostra que a vontade de Deus é o quê? A nossa santificação. Ele já santificou o nosso espírito, mas agora Deus quer santificar a nossa alma. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós acabamos de mencionar, diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele quer encontrar em nós um espírito santificado, uma alma santificada e um corpo santificado. Então, ele quer santificar espírito, alma e corpo. Isso significa dizer que a vida divina que está no nosso espírito hoje, ela precisa saturar a nossa alma. Ela precisa permear a nossa alma. Ela precisa crescer, sair do nosso espírito e inundar a nossa alma. Inclusive, os irmãos, em tempos atrás, fizeram aquela ilustração do caminhãozinho, não sei se vocês lembram, né? Aquele caminhãozinho que transporta a fé, e à medida que a fé vai entrando, então a fé vai crescendo até tomar toda a alma do homem. É exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Esse muito mais é a salvação plena. Ele quer salvar a nossa alma e também quer salvar o nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa ser santificado hoje, não é? Ou seja, nós precisamos guardar o nosso corpo, não é? Porque o nosso corpo é santuário.
é o que diz aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 2, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos apresentar o nosso corpo, não é? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes, quando não éramos convertidos, quando não tínhamos ainda recebido Jesus, quando não tínhamos ainda essa vida divina, essa vida santa, né, nós participávamos de muitas coisas mundanas, impuras, sujas do mundo. Mas agora que nós fomos salvos posicionalmente, não é? Então agora nós mudamos também, fomos separados. Fomos santificados. Santificação significa separação, certo? Deus nos separa dessas coisas do mundo. E o nosso corpo agora, ele não corre mais para lugares impróprios, impuros, não é? E lugares que um cristão não deve estar. Agora, o nosso corpo precisa ser apresentado nas reuniões da igreja para pregar o evangelho, não é? Nosso corpo agora precisa, como santuário de Deus que habita em nós, precisa agora expressar Deus e santificar Deus em nosso corpo, não é? Precisamos ser santificados, porque um dia esse corpo ele vai ser glorificado. Quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que no soar da última trombeta, e a trombeta soará, num abrir e fechar de olho, o nosso corpo será redimido, será transfigurado, e o nosso corpo será conforme o corpo da glória de Jesus Cristo. Aquele mesmo corpo que Jesus viveu aqui na terra, depois que ele morreu e ressuscitou, esse corpo foi glorificado. É um corpo que pode aparecer e desaparecer, que não conhece mais limitação nem de tempo e nem de espaço. O corpo de Jesus foi um corpo de glória, ele recebeu um corpo de glória. E Deus quer fazer exatamente isso com o nosso corpo físico. No futuro, ele vai glorificar o nosso corpo. Mas hoje, Deus está trabalhando para salvar a nossa alma. Por isso, queridos irmãos, eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 8, versículo 28 em diante, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse é o nosso destino dentro da salvação plena de Deus, a salvação completa de Deus, é que ele salvou o nosso espírito, ele está salvando a nossa alma, hoje vivendo a vida da igreja, e ele vai salvar o nosso corpo. O nosso corpo se tornará um corpo de glória. Louvado seja o Senhor. Esse é o muito mais que Deus tem para nós. Deus não quer lhe dar muito mais coisas terrenas, não. Ele quer lhe dar muito mais coisas dele mesmo. Muito mais vida, muito mais santificação, muito mais justificação, certo? Para nos fazer vencedores. Ó Senhor Jesus. E, amados irmãos, aqui também nos mostra, no livro de Romanos, que Deus quer a igreja edificada, certo? Então, ele precisa de que a vida divina em nós cresça,
que a vida alcance a nossa alma, Ele quer santificar totalmente a nossa alma, não é? Saturar a nossa alma com a sua vida, com a sua natureza santa. Por quê? Porque Ele precisa de edificar a igreja. A igreja precisa ser edificada. Por isso, aqui no livro de Romanos, nos mostra também, a partir do capítulo 12 ao capítulo 16 de Romanos, nos mostra a vida da igreja de uma maneira prática, de uma maneira maravilhosa, não é? E Jesus, em Mateus 16, 18, ele falou que edificaria a sua igreja e que a porta do Hades, que é o inferno, como diz aí, mas a porta do Hades não prevalecerão contra ela, não é? Ele falou para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor pretende edificar a sua igreja. E a igreja não é um prédio, não é um templo físico. A igreja é constituída de nós que recebemos a Jesus, que cremos em Jesus e o recebemos. E agora nascemos de novo, nos tornamos um novo homem, temos a vida divina e nos tornamos agora a habitação de Deus. A igreja é a casa de Deus, é a habitação de Deus em nosso espírito, certo? Por isso eu queria ler com vocês Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui nesses versículos que acabamos de ler, no versículo 19, diz que a igreja é o quê? Ela agora é a família de Deus. Nós somos concidadãos dos santos e somos a família de Deus. Então, a igreja é uma família. E Deus, quando nos salvou, Ele então quer nos constituir como uma família, como um corpo e como um reino. Então, como família, nós precisamos estar juntos. Então, a igreja é o quê? A igreja é o chamamento de todos aqueles que creram em Jesus. Eles saem da esfera do mundo e vêm para dentro de Deus. Vem habitar agora em Deus. Ele agora habita em Deus e Deus habita nele. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Então a igreja é todos aqueles chamados para fora do mundo, certo? Do mundo religioso, do mundo de pecado, de todo tipo de coisa que não é Deus. Então agora Deus nos ajuntou, certo? Por quê? Porque Deus quer ter uma família. Deus quer ter também um edifício. Por isso aqui diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado. Então nós somos o edifício de Deus, certo? A igreja é o edifício de Deus. E para ser um edifício, não é? E para sermos edificados, nós temos que estar juntos. Estamos que estar reunindo
precisamos estar nas reuniões, precisamos viver juntos. Em Atos, capítulo 12, versículo 44, diz que todos os que creram estavam juntos. Não é? Atos 2, 44, diz que todos os que creram estavam juntos. Então, amados irmãos, quando nós somos salvos, Deus nos coloca, então, aonde? Na igreja. E nós somos a igreja. Deus quer, então, que nós vivamos juntos. Precisamos ter um viver, não é? De estar juntos. E nesse viver é que Deus vem trabalhar em nós para nos transformar, para transformar a nossa alma, certo? Por isso que Deus nos ajuntou. A igreja, podemos dizer assim, é um casulo. Quando cremos em Jesus e vemos para a vida da igreja, nós estamos num casulo. Nós entramos num assalpão divino, não é? Numa arapuca divina. E agora na igreja, depois que nós temos a visão da igreja de que Deus estabeleceu uma igreja em cada cidade, não é? Deus tem apenas uma igreja e o Senhor está edificando a sua igreja. Então, queridos irmãos, nós precisamos viver juntos e precisamos permitir que Deus trabalhe em nós para transformar a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela ainda tem muitas coisas negativas, muitas coisas naturais, ainda temos coisas mundanas em nossa alma, por isso que a nossa alma precisa de salvação, precisa de transformação, precisa de conformação e precisa de glorificação. Ó Senhor Jesus, por exemplo, nós estamos vivendo junto à vida da igreja, mas nós temos opiniões diferentes. Muitas vezes essas opiniões diferentes, não é, leva-nos, quando insistimos nela, a ter desentendimentos. Às vezes, servindo junto com os irmãos, nós nos desentendemos uns com os outros. E quando nos desentendemos, às vezes, isso pode evoluir para uma discussão. E um irmão pode discutir com o outro, mesmo cuidando de coisas espirituais. E nessa discussão, às vezes, ofendemos uns aos outros. E quando ofendemos, o que ocorre? Ocorre uma ofensa. E aquele que foi ofendido, então, ele termina ficando indiferente, com inimizade com aquele que ofendeu. Às vezes, não diz nada, não fala nada, não resolve, mas a ofensa está lá dentro. Então, aquele irmão, vivendo a vida da igreja, ele agora tem dentro de si algo chamado ofensa, que se tornou uma inimizade com o outro irmão. Às vezes já não senta mais juntos, já sentam separados, né? Às vezes evita de estar onde aquele irmão está, porque existe no coração daquele irmão uma ofensa. Isso é algo que provém da nossa alma. Por isso, queridos irmãos, isso mostra que levanta-se ali o quê? Uma parede de separação. É o que diz aqui no capítulo 2 ainda de Efésios, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, aqui mostra que quando um irmão ofende outro, ele começa a construir. O irmão que é ofendido, ele começa a levantar uma parede de separação, né? A tendência é eles se separarem, não se unirem mais, certo? E como é que podem servir juntos? Como é que pode viver a vida da igreja junto como uma família de Deus, como a casa de Deus, como a habitação de Deus?
como o reino de Deus. Como é que podem viver juntos com inimizade, com essa parede de separação? Então, por isso aqui diz que Jesus veio derrubar a parede de separação. E essa parede de separação, que é a inimizade, é derrubada através da cruz. Isso significa que alguém precisa se arrepender e pedir perdão, tomar a cruz. Então, o irmão que ofendeu o outro precisa se arrepender, não é? Porque Jesus diz, lá no livro de Mateus, ele mostrou que se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele também não ouvir 2 testemunhas, então dize-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, que é a administração da igreja, torna-o como um publicano e um gentio. Então, quando há ofensa, precisa haver pedido de perdão, não é? E aquele que ofendeu precisa se arrepender, pedir perdão, e aquele que foi ofendido precisa perdoar. Então, onde há ofensa, precisa haver também o perdão. Então, enquanto estivermos vivendo a vida da igreja, porque a nossa alma é diferente uma da outra, são educação diferente, nós somos de família diferente, né? Nós somos de cultura diferente, nós temos opiniões e naturezas diferentes, temperamentos diferentes um do outro. Quando nós estamos na nossa alma, nós temos a tendência de, às vezes, ofender, ferir, e geramos, às vezes, problema. Mas nós também temos o arrependimento, né? Então, quem se humilha e pede perdão, toma a cruz. E quem toma a cruz, derruba a parede da separação e acaba com a inimizade, e agora podem ter paz. Foi o que aconteceu com judeus e gentios. Jesus, pela cruz, uniu ambos os povos que eram inimigos, certo? Então, na vida da igreja também, nós temos que tomar a cruz. Por isso que Deus nos colocou na vida da igreja para viver a vida da igreja, não é? Para que possamos ser transformados, não é? O casamento também, Deus uniu marido e mulher, não é? As 2 bandas da melancia, não é? Que se encaixam, mas tem problema na convivência, mas é necessário que haja perdão, não é? Que haja humilhação, que alguém tome a cruz para poder resolver os problemas que surgem, mas isso não significa dizer que a solução é a separação, né? Um tem que descartar o outro para arranjar outra pessoa. Não, de modo nenhum. Certo? Essas situações que surgem é para nós sermos transformados. Deus quer trabalhar em nós. Ele quer que essa vida divina cresça em nós. Então, do lado negativo, Jesus falou, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Certo? Então, do lado negativo, nós temos que aprender a tomar a cruz, a nos humilhar, pedir perdão a quem ofendemos. E do lado positivo, nós precisamos desfrutar Cristo, né? Tomar Cristo como nosso alimento. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, queridos irmãos, por isso que nós estamos vivendo a vida da igreja. Por um lado, nós estamos edificando a igreja para o Senhor. Ele quer edificar a sua igreja nessa terra, certo? E por outro lado, Ele também quer transformar a nossa pessoa. Para alcançar a edificação da igreja, é necessário que nós possamos permitir que Ele trabalhe em nós, levando a sua vida a crescer em nós, para saturar a nossa alma. Ele quer salvar a nossa alma. Por isso aqui, no versículo 21 de Efésios 2, diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está vendo? Então, a vida divina precisa crescer em nós. Nós precisamos permitir que a vida divina cresça. Diz aqui, todo edifício. Esse todo edifício
está falando aqui, significa, estudo edifício aqui, significa a igreja no seu aspecto universal. Então, no seu aspecto universal, como Jesus falou, edificarei a minha igreja. Então, a igreja precisa ser edificada. Então, esse é todo o edifício. Mas no versículo 22 diz assim, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, no versículo 22 já fala da igreja no aspecto local, não é? Juntamente. Então, aqui mostra que nós precisamos viver a vida da igreja prática. Nós temos que estar juntos, nós temos que servir juntos, não é? Nós temos que viver a vida da igreja juntos, servindo ao Senhor, para poder sermos edificados. Mas, às vezes, acontecem alguns problemas entre nós. E nós precisamos, então, do Senhor, com o Cristo crucificado, para poder trabalhar na nossa alma, para que nós possamos salvar a nossa alma. Ó Senhor Jesus. E, por fim, nós temos aqui, então, no livro de Romanos, é mostrado que nós temos dons, não é? Nós temos dons. Em Romanos capítulo 12, porque do capítulo 12 ao capítulo 16, mostra a vida da igreja, a vida prática da igreja. Então, no capítulo 12, versículo 4, diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, a igreja é um corpo. Nós estamos vivendo a vida do corpo. E, embora haja um só corpo, mas nesse corpo há muitos membros. Eu sou um membro, você é um membro, não é? Você, irmã, é um membro, o outro irmão é um membro, e nós estamos vivendo, então, a vida do corpo. Por isso, Deus deu a cada membro, a cada um de nós, Ele deu dons, Ele deu ministério. É o que diz aqui, no versículo 6, diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, a igreja é um corpo, nós estamos vivendo a vida desse corpo, mas nesse corpo nós somos membros desse corpo. Somos membros uns dos outros. E a cada membro, Deus deu uma função, Deus deu dom, Deus deu um ministério, certo? Então, queridos irmãos, então isso é para quê? Isso é para que nós, servindo junto, possamos colocar os nossos dons para a edificação da igreja. Por exemplo, o nosso corpo, né? Tem muitos membros, mas eu tenho um corpo só, mas o meu corpo único tem muitos membros. A mão é um membro. Então, quando o corpo precisa de água, o que é que acontece? Todos os membros cooperam para que o corpo seja suprido com água. Então, os pés correm para a geladeira, anda para a geladeira, em direção à geladeira, não é? Que a função dele é andar, não é? Fazer o corpo andar. Aí a mão pega o copo, abre a geladeira, derrama água no copo e a boca se abre para receber a água e assim o corpo é suprido com a sua necessidade. A mesma coisa é a igreja. A igreja é um corpo e eu e você, cada um de nós, temos uma função, temos um dom, temos um ministério e esse dom tem que ser colocado, esse ministério que Deus deu, essa função que Deus deu a você e a mim, tem que ser colocado na igreja.
para a edificação da igreja, certo? E é assim que a igreja é edificada, pelo funcionamento dos membros. Se você enterrar o seu dom, então você deixa a igreja faltando com essa função. Por isso, nós não devemos enterrar nosso dom, nós devemos pôr nosso dom para funcionar. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos pregar evangelho, não é? Então, cada membro tem a sua função. Eu não sei qual é a sua função na igreja, não é? Eu sei qual é a minha, mas eu não sei qual é a sua. Mas se você não sabe, você precisa buscar do Senhor qual a sua função na igreja, porque a igreja precisa da sua função para ser edificada. Ó Senhor Jesus, certo? E encerrando essa mensagem, nós temos aqui, finalmente, o capítulo 16, o capítulo 13, né, de Romanos, que fala da questão da autoridade, né, que nós devemos estar sujeitos à autoridade. Também temos o capítulo 14 de Romanos, que fala do acolhimento aos irmãos. Devemos acolher todos os irmãos, os que são débeis na fé, os que só comem legumes, os também que comem carne, não é? Nós devemos receber todos os irmãos, o que guarda dia, o que não guarda dia, tá certo? Então, o que Deus acolheu, nós também devemos acolher. E, por fim, nós temos o capítulo 15 e o capítulo 16, que fala da vida corporativa da igreja, não é? No final de Romanos, então, nós temos a vida maravilhosa da igreja, os irmãos vivendo em unidade, não é? E é isso que Deus pretende. Ele pretende nos salvar plenamente. Ele salvou o nosso espírito, como nós vimos, mas Ele pretende salvar a nossa alma. Mas para salvar a nossa alma, hoje nós temos que, então, viver a vida da igreja, juntamente com os irmãos, não é? A vida comum do lar também, familiar, juntamente com nossa família. Também temos a esfera da vida social, no trabalho, faculdade, onde também podemos ser trabalhados por Deus, e assim nós vamos crescendo em vida, Deus vai saturando nossa alma, vai santificando nossa alma, e quando Ele vier, nós vamos poder dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe. Vou fazer uma oração, não é? Para encerrarmos e selarmos esta mensagem. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua plena salvação, Senhor. Estamos bastante felizes e alegres, porque fazemos parte da sua edificação, fazemos parte do seu edifício, da sua família. Abençoa, Senhor, nesse momento, todos os irmãos que estão vivendo a vida da igreja. Que todos possam, nessa noite, ter recebido luz para poder, Senhor, permitir que o Senhor trabalhe, nos edifique, nos santifique, nos conforme à imagem do seu Filho, para um dia, na sua volta, sermos glorificados e reinar contigo durante 1000 anos. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos escolheu e nos elegeu. Por isso, agora, complete a sua obra em nós. É o que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, e até uma próxima, se Deus assim permitir.